A infecção pelo novo coronavírus atingiu proporções pandêmicas, com um número de mortes muito alto em todo o mundo. Apesar dos árduos esforços da comunidade científica no enfrentamento desta doença em sua fase aguda, além da prevenção por meio do desenvolvimento de vacinas, resta outro importante ponto de atenção: compreender e tratar a persistência dos sintomas, além da fase aguda, a chamada síndrome pós-Covid. Um estudo conduzido pela Fiocruz Minas em maio de 2022 apontou que cerca de 50% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 apresentaram sintomas pós-infecção. Os pesquisadores acompanharam 646 pacientes entre 18 e 91 anos ao longo de 14 meses e contabilizaram mais de 20 sintomas recorrentes. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com pós-Covid-19 têm manifestações clínicas novas, recorrentes ou persistentes após o período da infecção aguda pelo novo coronavírus. É um fato que a Covid-19 mudou completamente as nossas vidas e, por mais que a pandemia recue, as consequências emocionais, financeiras e físicas permanecem. Quais são as sequelas pós-Covid mais comuns? Existe tratamento para todas elas? Fique conosco e aproveite para tirar as suas dúvidas, pois hoje, no Bendita Hora, iremos falar sobre a situação atual dos sintomas pós-Covid. Olha, eu recebo aqui, aliás, nós vamos passar a tarde junto aqui, ó, Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Eu quero dizer para você, o Dr. Vanderlei é uma das pessoas que eu mais admiro demais, pela inteligência. O Dr. Vanderlei é um dos grandes, maiores neurocirurgiões que nós temos, né? Especialista em neurocirurgia há 35 anos no Hospital Redditor de Albert Einstein. Mas o que mais me deixa encantado de ver o senhor é a disponibilidade que o senhor tem e o comprometimento que o senhor tem com a informação. Só vou dizer, o Dr. Vanderlei ele chegou aqui na TV, ele tinha vindo de um colégio, né? Colégio Poliedro, né? Falando para adolescentes e jovens sobre o tema que nós vamos falar daqui a pouco. Olha que coisa bonita isso de um médico, né? De alguém que luta ou seja, trazendo informação preciosa para adolescentes. É muito bonito, doutor. Eu sempre gosto de usar uma frase, já falei aqui outras vezes para o senhor também, que eu acho que as pessoas têm que se empoderarem de conhecimento. É verdade. Desde o adolescente até o adulto, até o idoso. E aí nós vamos poder tomar decisões com conhecimento. Né? Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. E não ficar naquele conhecimento na ponta dos dedos, que a gente vai rasinho de tudo, como se estivesse tão fundo quanto um pires. É verdade. Não serve para nada. Então, vamos estudar, vamos procurar. O mundo está na ponta dos dedos, vamos atrás. Mas o programa só pode começar se a gente mandar um abraço para a tia Lavínia, que está lá. A tia Lavínia. Que está assistindo a tia Lavínia, em Congonhal, Minas Gerais. Congonhal. Doutor, essa coisa do pós-Covid é verdade, é uma realidade ou é só cisma do povo? Não, veio para ficar. Então nós temos a Covid, que geralmente é uma Covid leve, ela dura de 1 a 2 semanas. Sei. O paciente cura. Tem a Covid mais grave, aquela que dura mais tempo, 3, 4 semanas. Às vezes o paciente tem insuficiência respiratória, muito importante, falta de ar e precisa ser entubado. A síndrome pós-Covid, o paciente cura, a grande maioria todos se curam, né? Os óbitos é um número menor. Mas aquele paciente que teve uma Covid mais grave, ele pode ter o que nós chamamos síndrome pós-Covid ou Covid longa. Aquilo que vai durar acima de 3 meses. Mas também o paciente que teve uma Covid leve também pode ter a síndrome pós-Covid. Porque aí já aconteceu, a Covid já aconteceu. Então a gente vai diagnosticar as consequências do que ocorreu, do quadro inflamatório que foi no organismo todo. A Covid foi uma doença nova, claro, tem 2 anos, 3 anos. Desde dezembro de 2019, por isso que chama Covid-19. Vamos supor que tenhamos... 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, para a ciência, isso é muito pouco tempo também, né? Mas já se tinha conhecimento do SARS-CoV-2, do coronavírus. Então, nós já tivemos um surto de SARS-CoV, que é um. Depois teve o chamado MERS, lá no Oriente Médio, que acometia camelo. Né? Aí depois nós tivemos outros vírus, o H5N1,
e depois veio a SARS-CoV-2. A Covid-2, o SARS-CoV-2. E aí veio outras, né? O monkeypox. Estão vindo. O ser humano está destruindo florestas, está destruindo o meio ambiente. Então, tudo que estava lá no meio ambiente, tudo em equilíbrio, os animais, você destruindo, aquilo vai pular para um animal, vai ter um hospedeiro e depois vai ser transferido para o ser humano. E aí quem vai sofrer? Somos nós. A cantora Joelma teve sérios problemas de pós-Covid. Vamos ver, tem um depoimento dela? Vamos ver. Eu passei por um perrengue muito grande, porque na primeira vez que eu peguei, eu fiquei como se eu fosse uma pessoa obesa. Eu enchei, a minha barriga veio aqui, eu fiquei maior que uma grávida com a barriga, maior que uma grávida de 9 meses, né? E só que não foi só a barriga, foi o corpo todo. E teve uma noite que eu não conseguia mais respirar pelo nariz, né? Eu só conseguia respirar pela boca, e cortava a respiração. Eu respirava muito pouquinho. Eu digo, gente, não sei se... Naquela noite eu fiquei muito preocupada. Mas tinha um médico comigo o tempo todo, né? E graças a Deus, depois daquela noite, foi a pior noite, eu comecei a melhorar. Eu fiquei 65 dias em cima de uma cama. Fiquei muito mal. E eu fiquei com as sequelas, né? Que eu não posso... eu fiquei com falta de ácido clorídrico no estômago, né? É hipocloridria, que quando come, não digere a comida. Então, aí tu vai inchando. No clipe, eu tô assim, você percebe que às vezes eu tô com o rosto mais largo, às vezes mais fino, porque era quando eu me alimentava e tinha que voltar para gravar, entendeu? E depois eu tive fiquei com essas sequelas. Afetou minha visão, afetou a minha mente, afetou minha audição também. Eu disse, gente, e agora? Fiquei preocupada, porque eu tenho que escutar para cantar, né? E quando eu voltei também do Covid, é uma sensação horrível, como se eu nunca tivesse cantado na minha vida, como se eu nunca tivesse dançado na minha vida. Eu digo, gente, que sensação é essa? Eu fui treinar minha mente vendo os meus shows, vendo na internet, né, tudo que eu gravei, tudo que eu fiz, para eu ir me adaptando a minha mente, treinando aquilo tudo. E também não consegui voltar a cantar de primeira. A gente começou com uma live romântica, né, porque eu não conseguia respirar. Eu subi uma escada e a respiração ia embora, ficava mal. E comecei a fazer fisioterapia e tudo mais. Cada pessoa relata sintomas diferentes de pós-Covid. Sim, eu acho que tudo que ela relatou foi perfeito. É uma síndrome ou o efeito da própria SARS-CoV, ou, se vai prolongar, vai levar a Covid tardia. Então, a gente sabe que o vírus ele entra pela orofaringe, nariz e boca, vai para o pulmão, causa uma inflamação no pulmão, mas também ele cai no sangue, o vírus. E aí causa uma inflamação em vários vasos de vários órgãos. Então, a Covid hoje nós sabemos que não é só pulmão. É pulmão, é coração, são os rins, são o intestino, é estômago, são testículos, até mesmo órgãos reprodutores. Doutor, porque é uma doença difusa, uma doença inflamatória difusa. Eu perdi completamente o olfato quando eu tive, não voltou tudo, tem tudo trocado. Isso é o quê? Essa é uma questão de ter inflamado o nervo? Existe o nervo chamado nervo olfatório, que é o responsável pela nós sentimos o cheiro. Então, ou o vírus, ele entra pela orofaringe, vai lá no pulmão, cai no sangue, ou então ele vem direto na narina. E aqui nós temos um nervo chamado olfatório. Esse nervo olfatório tem ideias de que o vírus entra direto nele e vai para o cérebro. Sim. Por isso que vai dar essas manifestações: cansaço, fadiga, alteração de concentração, alteração de sono. Muita gente fala essa coisa da memória. Da alteração de memória. Então, geralmente, para você, o que acontece com o vírus? Geralmente ele pode estar presente no neurônio, mas existem células em torno dos neurônios que suportam, dão apoio, dão nutrição para o neurônio, que chama-se astrócitos. É um suporte para os neurônios. E esses vão ser afetados. Se eles são afetados, eles não vão ajudar o neurônio a funcionar de acordo. E aí eu vou ter os danos. Eu fiquei sem o olfato quando eu tive.
E eu pensei, depois de uma semana volta. Não voltou, depois de um ano não voltou, depois de 2 anos. Agora começa a voltar, muita coisa trocada. A gente se adapta. Eu tenho me adaptado aos novos cheiros, mas é muito difícil para mim cheiro de coisa podre que eu não consigo sentir. O pessoal fala, isso é bom. Não é bom, não. É bom, não. Perigosíssimo isso. Não é só o cheiro, é o paladar também. O paladar também. Então, o paladar está ligado junto. Estão ligados lá no tronco cerebral, quando a gente vai receber a informação. Porque o vírus também atua no tronco cerebral, não é só no cérebro. O tronco é uma estrutura bem no meio, que vai ligar todos os membros inferiores, braços, até o cérebro. Então o vírus ataca ali também. Mas a anosmia, a alteração do olfato, ela acomete 40% a 60% das pessoas. Então, e é o primeiro sintoma. É o primeiro sintoma. Né? E aí depois vem o restante, aí a doença vai evoluindo. A pessoa que está vacinada, ela também, ela foi vacinada, ela vai pegar Covid, porque a vacina não significa que a pessoa não vai pegar Covid. Na verdade você tomou a vacina, aumenta os anticorpos, depois os anticorpos vão diminuindo no decorrer do tempo. Ela vacinada, ela pode também desenvolver essa Covid longa? É isso também? que eu falei, ela pode pegar novamente. Pode pegar. Pegar novamente a Covid. A proteção às vezes não é total e às vezes não é tão rápida, mas a manifestação da Covid longa vai ser menor do que aquele não vacinado. Do que não vacinado. Então pelo pelo menos protege também, Ale. Protege. Então é importante pelo menos 2 doses. Nós estamos já na 4ª. Na quarta. Então, se você toma pelo menos 2 doses, a dose inicial e a dose de reforço, o risco de você ter uma Covid longa está em torno de 34%. Os vários trabalhos mudam, tá? Mas ele já protege também. Houve um aumento das pessoas, com essa coisa da Covid, de procurar neurologista, essa coisa? Sim, não só neurologista, cardiologista, pneumologistas. Nossa, que interessante. Endocrinologistas, ou seja, eu tenho uma respiração curta, dificuldade de respirar no decorrer do tempo, porque teve uma inflamação. Eu posso ter inflamação do miocárdio, tem miocardite, vou ter alterações cerebrais. Quantos pacientes tiveram AVCs, acidente vascular cerebral? Olha que coisa! Por quê? Os pequenos vasos tornam-se inflamados. O vírus ataca a camada interna do vaso, chamado endotélio. Aquilo que está o miolo ali. O interior do vaso. E aquilo vai inflamar. Vão formar microcoágulos. Meu Deus do céu. Pequenos coágulozinhos. No cérebro, no coração, nos rins, nos pâncreas, intestinos. Então vai dar essas manifestações que a cantora falou, até dificuldade para você ter a sua digestão. Porque a partir do momento que a gente aspira que o vírus foi lá no pulmão, o pulmão produz uma substância chamada muco. Vamos falar assim, popularmente, o nosso catarro. E o que a gente faz? A gente engole. E aquilo vai para o estômago, vai para o intestino. Vai contaminando tudo. E aí o vírus está protegido para aquele muco e ele vai ter a sua atuação no intestino. Então eu vou ter dor abdominal, vou ter intestino preso, posso ter diarreia. Além dos efeitos difusos da própria alteração pulmonar e outras alterações inflamatórias difusas que a doença causa. Nossa senhora, esse vírus, ele veio, olha, vou te falar uma coisa. Ele veio para ficar e nós vamos aprender bastante, porque só esses sintomas que foram ditos ainda é um número grande, mas nós vamos ver sintomas outros aparecendo. A pessoa vai aparecer, você fala, não, por causa de quê? Porque eu tive Covid. Que coisa então, no setor público, é importante ter-se ambulatórios de especialidades. Claro que o médico tem que ter uma noção em conjunto, mas poder tratar um problema cardiológico, um problema endocrinológico, um problema neurológico, né? E outras inflamações que vão surgir. Interessante, você falou da monkeypox, né? Não virou uma pandemia, né? Por quê? Acabou sendo contida, né? Será que é porque a gente estava mais especializado em... Não, é na causa da doença também, mas não tem a contagiosidade, a infectividade, mas não espalhou tanto quanto as outras, né? Parece que está mais escondida. Está mais contida. E agora está chegando as outras infecções, outros vírus chegando, outras bactérias chegando. Então, nós seres humanos, nós temos que ficar alerta e não podemos... luta contra a bactéria. Mas sempre teve essa luta. O surto de meningite também teve. Surto de meningite agora é meningocócica, agora é outra coisa, não é vírus. Não é vírus, é bacteriano. Mas não podemos esquecer que a varíola, quando Colombo descobriu a América, quando os descobridores vieram para a América,
um grande número de índios foram dizimados varíola. pela varíola, pelo sarampo. Então, e na época não tinha vacinação, hoje tem. Então, vamos vacinar? O pós-Covid tem cura ou vai ser controlável? Como que vai ser? Toda vez que a gente tiver Covid, tem cura? Tem cura. Ele vai- Não deixa de ser uma sequela tardia. Mas essa sequela vai ficar a vida toda? Geralmente, a média dos trabalhos falam que em torno de 7 meses desaparece. Acaba. Olha aí que bom. Claro que depende se você tem outras doenças ou não, outras comorbidades. Se atacou essas outras doenças ou não, né? Se acometeu outras doenças ou não. Então, por exemplo, eu vou ter alteração de memória, um exemplo. E se eu tiver uma predisposição, Entendi. eu vou piorar. Se o paciente já tem um quadro de demência associado, ele pode piorar. Acelerar. Mas é por causa da memória que muita gente reclamou. É porque teve uma inflamação então no cérebro, então. Tem inflamação, sim, tem uma encefalite. Encefalite, né? São aqueles microvasos também vão ser acometidos. Então, a concentração, o aprendizado, a habilidade, a noção visoespacial torna-se alterada também. também. Já falou que também afetou a visão, né? Engraçado. A visão, mas de onde é formada a imagem? No próprio cérebro. No cérebro, né? Então, Tem, às vezes o paciente tem sensação de apitos no ouvido, a garganta ficou inflamada, não consegue, o pulmão ficou inflamado, não consegue pular, dançar, ter uma atividade física no dia a dia. doutor, sabe o que aconteceu? Uma coisa boa que aconteceu comigo, eu não sei explicar por quê. Também deve ter sido. Depois, eu tinha muita dificuldade para dormir, sempre tive muita dificuldade para dormir. Sempre tomava melatonina, aquelas coisas. Aí eu comecei a dormir muito melhor depois do Covid. Do período que eu tive Covid, que eu fiquei mal de Covid, uma semana, eu dormia que era uma beleza, porque tinha aquela fadiga, né? Aquela fadiga, deitava, dormia com aquela... Aí depois continuou isso. Hoje eu deito, desligo a luz e durmo. Mas geralmente é o contrário. Então... O paciente tem distúrbios do sono, dificuldade de ter um sono reparador. E aí vai atrapalhando a memória, o paciente às vezes tem inflamações outras, não consegue se alimentar, tem perda de apetite também. Por isso que é muito diferente. Então, é muito individualizado. É verdade, A gente não pode colocar isso tudo numa grande cesto, né? Cada paciente tem o seu jeito. Às vezes também foi uma coincidência também. Chegou uma hora que eu comecei a dormir melhor, nem foi por causa do Covid, né? A gente vai continuar com o doutor aqui, que é uma maravilha, gente. A gente vai falar sobre o cigarro eletrônico. Gente, é muito importante. O cigarro eletrônico, também chamado de vaping. Doutor, sabe uma coisa impressionante? Eu vi esses dias num lugar que permite até que fume e tal, escrito, não é permitido o vape, porque... Ou seja, a pessoa até admite o cigarro, mas não coisa de tal perigo, eu não imagino, que tenha o cigarro eletrônico. Que na verdade aquilo é uma bateria de cádmio, né? E dependendo do local, aquilo pode explodir. Vamos conhecer aqui, o doutor ilustrou pra gente, dá para mostrar aí? Só pra gente ver aqui, ó. Aqui que a gente tem aqui Então nós temos aqui o charuto. Seu charuto, charuto. Os cigarros convencionais, né? Papel. Aquela seda, né? Seda para enrolar o tabaco. O cachimbo. Isso é cachimbo normal. Cachimbo normal, só que esse é mais moderno, tá vendo? Ele é todo estiloso, né? Bem Bob Marley. Bem Bob Marley. E tem tudo que é eletrônico. Olha né? aqui, então gente. são os cigarros eletrônicos. Ou ele já vem com uma bateria, ele já vem. Esse aqui é um cigarro. Ele vem com sabor. Com né? sabor, Com gente. sabor de frutas. Mas não é só o sabor de frutas, ele vem com outras essências dentro. E aí é que mora o perigo. E é um líquido que vem junto. É um líquido com substâncias impuras. Ó, líquido com substâncias impuras. Com ou sem nicotina. Isso que eu ia perguntar. Tem nicotina ou não tem nicotina? Alguns têm nicotina e outros não têm. Mas o grande perigo, a nicotina ela é viciante, leva a vício. Mas outras substâncias são tão perigosas quanto, porque são impuras. Porque as outras substâncias que estão nesses líquidos aí... Elas que causam câncer, elas que causam pneumonia, elas que causam irritação. Como é que funciona o processo de fumar? Quando a gente acende um cigarro no convencional, ele queima o tabaco e queima, há uma combustão. Então existe lá, o cigarro você queima, então você vai produzir gás carbônico. Gás carbônico. CO2. O vape é uma vaporização, ele não queima. Ele passa por uma resistência, assim? Tem todo um sistema eletrônico que vai, aquele líquido junto,
com ou sem nicotina, ele vai vaporizar. E aí você vai inalar. Aí que vem a palavra vaping, que é do inglês, que é inalar. E exalar. Exalar. Dentro e para fora. Você está falando de nicotina. A nicotina é o quê? Uma substância... O tabaco. O tabaco. Essa forma da nicotina. Que o tabaco, ele é uma planta, né? Que era muito comum no Brasil lá, anos e anos atrás, ainda continua. Dentro do tabaco, quando ele é queimado, ele libera nicotina. Nicotina. Né? E aí, teve um embaixador da França em Portugal. Esse aqui, olha. Lá no 1600, 1700, chamava-se Jean Nicot. Jean Nicot aqui, ó. Então, era embaixador francês em Portugal. E o Brasil exportava muito tabaco para Portugal. Lá foram vendo que aquilo era bom. Um belo dia ele apresentou isso para a rainha da França, chamada Catherine de Médici. Ela tinha enxaqueca e ela melhorava. Era um dos benefícios. Porque a nicotina melhorava, dava uma aliviada na enxaqueca. Melhorava a dor dela, né? Com o tempo foi tudo evoluindo, até que um período lá em torno de 1800 e pouco, um italiano, ele descobriu que a nicotina dentro do tabaco. Isolou a nicotina. Isolou a nicotina em homenagem, então, ela era o Gaspare Serioli, 1807, né? 1807. Então, a nicotina é a essência do tabaco ou o óleo essencial do tabaco. E aí ele, em homenagem ao Jean Nicot, foi dado o nome de nicotina. Existe aquele óleo, o óleo essencial do tabaco, que pode ser usado, ele é usado? Ele é extraído da própria folha do tabaco, né? Lembra quando a gente falava da cannabis? A gente falava que tinha a cannabis tem o CDB e o THC, mas são outros componentes. Não tem nada... Não, mas aqui se você se extrai o óleo essencial do tabaco. Do tabaco. Então ele vai atuar lá se você aspirar, inalar, ou fumar, ou um vape com ou sem, ele vai no cérebro, vai dar um sistema de recompensa. Eu só quero mostrar como é que a história não pode ser apagada. Olha que interessante. O Brasil sempre foi um grande produtor de cana, de ouro, de café. E na bandeira do Império tem o cafezinho, né, um ramo de café e tinha um ramo de tabaco. Ramo de tabaco, aí do tabaco do lado. Só que a história não se deve apagar. Veio a República. Então, no brasão da República, que se usa até hoje lá nos pronunciamentos dos presidentes, ainda tem o brasão que foi desenhado em 1889. Foi mantido o raminho do café e o do tabaco, que o Brasil era o segundo maior exportador de tabaco do mundo. Olha que interessante. Vou contar uma curiosidade para vocês. Se você visitar a Catedral da Sé aqui em São Paulo, a Catedral da Sé é uma catedral gótica que tem uma particularidade. Os capitéis, em cima, os capitéis, ele é todo revestido, é todo feito, esculpido em folhas de tabaco, cacau e café. Em cima é interessante. Eram esses símbolos mais ou menos. A riqueza do Brasil era isso. O Brasil era agrícola. Por que a gente não troca isso aí por um ramo de soja? Né? Eu acho que a história não deve ser apagada. É verdade. Faz parte da nossa memória. Então, aquilo que eu falei, a nicotina, quando ela é inalada, né, ela vai para o pulmão, vai cair no sangue e vai atuar no cérebro. E aí vai dar uma recompensa, o prazer. Como que funciona esse sistema de recompensa? Então, ele vai atuar em núcleos do cérebro, em alguns núcleos lá do tronco cerebral. Aí depois ele vai lá numa parte bem no anterior do cérebro, que a gente chama lobo frontal. Mas do lobo frontal, no meio do lobo frontal. E o que acontece? O cérebro, quando nós nascemos, ele vai amadurecendo, vai maturando. Então ele vai maturando até os seus 25 anos. Aí depois ladeira abaixo. Depois dos 25 começa a piorar? Teoricamente começa a piorar. Pelo amor de Deus. Então, esse processo de maturação até os 25 anos, ou seja, adolescente e adulto jovem, aí que mora o perigo da nicotina. Ela dá uma recompensa, ela é boa, vai melhorar a memória, vai melhorar o estímulo. É uma droga psicoativa. A nicotina é uma droga psicoativa. Mas eu vou usar a nicotina por longo tempo, em altos números de cigarros do dia, eu vou ter danos cerebrais. Tem uma pergunta do pessoal tá fazendo aqui, ó, tá todo mundo louco aqui para fazer pergunta.
Aqui, olha, a Isabel Negrão fez uma pergunta, ela está dizendo assim, ó, ela está falando pra gente, ó, meus netos fumam narguile. Narguile. É a mesma coisa? Faz o mesmo mal? Atenção, narguile é aquele que os árabes usavam sempre, né, que é mais ou menos uma vaporização também. É um vaporizador, ele é água, as pessoas aspiram aquele tubo, né, tem uma piteira, Isso. mas em cima queima-se o alcatrão, põe carvão e fecha. É mais perigoso que o cigarro e é tanto quanto o vape. Tá Por vendo? quê? Então é perigoso, Quando as pessoas fumam, elas se juntam, é um ritual social. É. Então elas vão fumar no narguilé 1 hora, 40 minutos. Ela fuma muito mais. Ela fuma muito mais do que você usar um cigarro e usar um vape, um cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Né? Então ela é mais perigosa. Mais perigoso. Mais perigoso porque por causa do tempo, por causa que você está ali e tal. E olha, o narguilé também tem água aromatizada, frutada. Também. Existem pecinhas que você queima junto com carvão na parte superior. Tem né? isso também. Tem então, isso. E aí é que mora o perigo que eu falo. Porque você queima, você tem dentro desses extratos, desses produtos, e do cigarro também, você tem naftalina, você tem inseticida, você tem acetona, você tem propaldeído, tem glicerina que vai ser transformado num álcool glicerol. Joga tudo isso no pulmão. Então, e isso tudo sem ser queimado, isso tudo vaporizado? Vaporizado no vape, no cigarro eletrônico, mas queimado no cigarro. Queimado no cigarro. Então, o cigarro, eu uso uma palavra, a nicotina não causa... Esse é o narguilé. Esse é o narguilé, só para a gente usar, esse é o narguilé. A base é com água, onde a pessoa aspira, mas lá no topo dele é que se coloca o produto e ainda põe o carvão para queimar. Em cima, é aquele carvãozinho. Tem casos de pessoas colocarem, ao invés de água ali, colocarem bebida alcoólica. Bebida alcoólica também? Nossa senhora, é que a pessoa quer morrer mesmo, é. Aí põe bebida alcoólica. Aí você aspira álcool. Aspira álcool. Você não está tomando o álcool, você está inalando o álcool. Que vai também para a corrente sanguínea do mesmo jeito. Não, aí você vai causar uma pneumonia química. Pelo amor de Deus. Né? Gente do e céu. aí tem uma lesão que não só pelo álcool ou outras substâncias, vai levar uma pneumonite, se alguém pesquisar isso na internet, vai evoluir para pulmão de pipoca. Pulmão de pipoca. Parece que o pulmão cheio de bolhas, parece todo pipocado. Tem a cantora Solange Almeida, ela teve uma experiência terrível com o cigarro eletrônico. Aliás, ela e muita gente, né? A gente vai ver o que ela fala sobre esse assunto. Veja só. Começou numa festa particular, e eu vi aquilo, pô, que interessante. Legal, aí, olha só, não tem nicotina. Eu digo, não tem Você não, cai nessa me dê história. aqui, não tem não, isso aqui é um vaporzinho e não sei o quê. Com saborzinho. Rapaz, meu amor, saborzinho que eu quase perdi foi tudo, que meu pulmão fica lascado, entendeu? Então, quem passou por isso foi o Zé Neto. Foi sim. E eu passei a mesma coisa, porém foi algo que eu estava esperando o momento certo para falar, mas foi um processo muito difícil de ansiedade. Aquilo começou a me trazer um estado de ansiedade que vocês não têm ideia do que eu passei. Eu ouvia vozes. Não, caramba. Eu usava aquilo e eu, com o cigarro eletrônico, eu comecei a sentir coisas que eu não sentia. Era uma ansiedade, crise de pânico, uma série de coisas que depois eu fui ver de pessoas que deixaram de usar, que sentiam a mesma coisa que eu sentia, do que ele desencadeava em você, do que ele trazia, do que ele causava, que até então as pessoas não sabiam. E por ser muito novo, todo mundo era teste. Mas hoje as pessoas usam de forma normal. Eu vejo crianças usando, entendeu? Aí, beleza. Aí eu comecei a ter crise de pânico de parar o carro. Isso quando tu deixou o cigarro? Não. Ainda usando? Usando. Eu tinha um em cada bolsa. Por semana eu usava 3, 4 bolsas. Em cada um tinha uma. Dentro do carro tinha uma, na gaveta. Em todo lugar tinha um. Porque eu não queria estar longe. E aí o que foi que aconteceu? Aí veio as crises de pânico, de ansiedade. Veio situações que eu dizia, não, gente, eu não estou normal, isso não é normal. Eu preciso me cuidar, senão eu vou enlouquecer, eu vou pirar. E aí eu comecei a sentir dificuldade para cantar.
Eu não conseguia mais. Mas tu não associou? Não, porque dizia, isso aí não faz mal, não. Isso aí é 2% de nicotina, isso aí não causa nada. Não vicia, não faz nada. Rapaz. Olha que coisa, ó. Primeiro, os grandes enganos aí. Ah, não tem nicotina. Tem. Pode não ter nicotina, mas tem substâncias de origens incertas. Origens incertas. O doutor, ou seja, aquele lá Aonde que é produzido? Então, não é só vapor de água com gosto de frutas, Não é. de menta, laranja, banana, morango, blueberry, seja lá o que for. Não. Aquilo ali tem coisas que você não sabe nem de onde veio. E é produzido aonde? Isso. Sem discriminação nenhuma. Que nada. Sem discriminação nenhuma, tudo vem da China. Porque na China, de 5 pessoas, uma fuma. De 5, uma fuma? Uma fuma. Seja lá tabaco, é o maior importador e maior produtor, maior importador e maior consumidor de tabaco. Jesus, e tecnologia, agora está exportando para o mundo inteiro. Essa tecnologia de cigarro eletrônico, você olhar na caixinha, claro que teve uma ideia onde foi feito, claro que foi feito nos Estados Unidos, mas aí tudo terceirizou para a China. Então tudo é importado e você compra em qualquer banca de jornal, apesar da Anvisa ter proibido. Olha para você ver uma coisa, o doutor está falando, doutor, isso aqui o doutor trouxe porque ele comprou. Comprei baratinho em qualquer lojinha. Baratinho, em qualquer loja. É proibido e tal, né? Quanto tempo para viciar com cigarro eletrônico? Tem alguma coisa assim que a gente podia pensar? A nicotina, quando você inala a nicotina e ela cai no sangue, para chegar ao cérebro, demora de 7 a 19 segundos. Uma média de 10 segundos. Para chegar? No cérebro, a nicotina. O cachimbo também é a mesma coisa. Fica na boca, rapidamente vai para o cérebro. Então, de todos, substâncias viciantes, nicotina, cocaína, morfina, seja lá o que for, álcool, a nicotina é o que mais vicia. A nicotina é o que mais vicia? É o que mais vicia. Sacramento. A maconha, o THC, o produto da maconha, ele demora mais tempo no organismo. Mas para viciar... Também vicia, sim, claro. Mas, mas a nicotina é mais rápido e mais rápido que o álcool. Mais rápido que o álcool? E vicia mais que o álcool. Vocês já viram grupos das pessoas, elas não só fumam, como elas também bebem. Bebem, é verdade. Álcool e bebida, fumo e bebida estão associados. Aliás, tem casas de tabacarias e tal. Grupos de tem grupos de vape, tem vários nomes aí. Pode procurar que tem vários nomes. Então, isso é proibido, mas causam lesões no cérebro, lesões no pulmão, lesão nos vasos do coração, de todo o organismo. Café? Não, obrigado. Não, obrigado não mesmo. Vicia, não. Cafeína também vicia. Cafeína, nicotina, morfina. Tudo que termina com ina. Tudo que termina com ina são psicoestimulantes. Mas a nicotina e a cafeína são diferentes, tá? São diferentes, são dois produtos diferentes. Tem uma pergunta para o doutor Vanderlei. Aqui, olha, vamos ver aqui, a gente vai rodar. De que maneira o cigarro influencia nas doenças vasculares? Tanto o eletrônico quanto o cigarro, né? Sim, tanto um quanto o outro, eles vão mobilizar não só neurotransmissores, mas como adrenalina e outras substâncias de outros órgãos endócrinos. Então vai formar cigarro, fumo, essas substâncias vão ficar grudadas, vão ficar espessas no vaso arterial. Consequentemente, vai ter o que nós chamamos de aterosclerose. Aterosclerose é a parede rígida de um vaso. Então, imagina a parede rígida de um vaso na coronária. Vai levar um risco de infarto. No cérebro, vai ter AVCs. Tá vendo? Na perna, eu vou ter úlceras de perna, vai ter vasculites e úlceras de pernas. Por causa do mesmo Quantas pessoas perdem a perna, perdem o pé, mas não deixam de fumar? A gente vê isso muito na rua. Prestem atenção. É verdade. Quantas pessoas nós já vimos na rua expostas com a sua ferida, pedindo dinheiro, mas presta um pouquinho mais de atenção. Ela sempre tem um cigarrinho do lado. É mesmo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, os professores falavam. As pessoas perdem o pé, perdem a perna, mas não deixam de fumar. Olha o vício que a nicotina causou. Olha aqui, gente. Tem mais uma pergunta aqui para o doutor Vanderlei. Vamos lá.
Pesquisas, 1 em cada 5 jovens fuma ou já experimentou o cigarro eletrônico. Como combater esse mal anunciado? 1 em cada 5, isso é muito grande, ué. Isso é verdade. Por isso que nós chamamos uma epidemia do cigarro eletrônico. Isso é muito sério. Então, o que o Padre Juarez ou vocês todos da Rede Vida estão fazendo aqui, estão empoderando as pessoas de conhecimento. Estão mostrando aquilo que é ruim para o cérebro, para o pulmão e para toda a saúde. Então, como é que você vai fazer? São palestras, orientações, os orientadores de colégio chamando pessoas para dar informação. Vamos procurar isso na internet, vamos ver o que é maléfico, o que é ruim. Isso é fundamental. Então, claro que existe lá, não existe o grupo dos alcoólatras anônimos? Isso. Tem o grupo para você ajudar, conversar, explicar, difundir. Não é proibindo de imediato, os pais brigando, os pais escondendo. Mas informando é interessante. Mas é informando, é mostrando esse dado que a pessoa vai ter consciência e, consequentemente, só vai parar de fumar quem quiser. É verdade. Porque a partir do momento que o vício está instalado e se o adolescente começar a fumar, ele vai fumar a vida toda. É isso mesmo, é verdade. Se a pessoa começar a fumar e parar de fumar por um certo período, pelo menos se você parar de fumar até seus 35 anos, você fuma. Aos 35 anos, eu volto a ser uma pessoa próxima ou quase que normal daquela que nunca fumou. Que nunca fumou. Então, essa orientação é importante. E a partir dos 35 anos, ladeira abaixo para várias doenças. Nas escolas, isso está... estão fumando, né? Como que seria? Proibiram? Eu volto a dizer, o doutor está falando de informação, é importante. Ele estava hoje fazendo uma palestra, os colégios devem investir nisso, chamar especialistas, chamar médicos para conversar com os alunos. Eu acho que é importante. Eu acho assim, a adolescência é a melhor fase da nossa vida, onde a gente enfrenta pais, enfrenta professores, nós queremos transgredir tudo. Quem que já não fez isso? É verdade. Né? Mas também tem os danos cerebrais. Se eu vou fumar agora e o cérebro ainda não está maturado, como eu falei, passou dos 25 anos, se eu tiver outros problemas e outros vícios acumulados, eu só vou prejudicar a minha própria saúde e vou viver menos do que aquele que não fumava. Vou ter mais câncer do que aquele que não fumava. Então, eu acho que o alerta está dado. Basta cada um querer seguir. O caminho de proibir, eu não sei como está a legislação no Brasil, é proibido. A Anvisa proibiu. Proibiu. Desde 2019 foi proibido e foi reenfatizado esse ano novamente. Mas a gente sabe que essa proibição não significa nada, porque as pessoas compram, fumam, a gente vê todo mundo fumando, a gente vê pessoas em lugares fumando o cigarro eletrônico, aquela coisa, não existe essa... Nós estamos aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, se eu for em qualquer lojinha que tem produtos de celulares, eu compro isso... tranquilo. E eu comprei para trazer para vocês verem. Olha, e tem modelos, o doutor, você não está vendo? O doutor trouxe isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem cheiro de banana. Tem cheiro de banana. Olha aqui, ó. Vou mostrar. Está escrito até carnaval. Olha, carnaval. Porque é para fumar no carnaval. Ó, isso aqui a gente aperta, tem uma bateria. Né? Olha. Você pode colocar... Olha, doutor. Olha aqui. Ah, não, tirou o coisa aqui. Ela tem uma bateria. Ah, ele carrega. Ah, e tem uma outra coisa que o doutor estava trazendo para a gente, existe o risco da explosão também, né, doutor? Se alguém colocar isso no bolso, porque a gente vai carregar isso aqui no computador. Carrega, ela põe como ali, se fosse um pendrive, no USB. Então está carregado. Por quê? É uma bateria de cádmio que está aqui, não é o cigarro, porque o cigarro queima. Isso aqui você põe no bolso, na boca... explode, isso pode quebra explodir. Dente. Tem relatos e tem vídeos. Tem fotos. Fotos, né, de pessoa que explodiu na boca, explodiu no bolso. Porque como é bateria pode, ela pode em qualquer momento. O celular também não pode explodir? Explode. Doutor, que coisa, olha aqui, isso aqui liga ali, aí bota, aí, e olha esse outro, cadê o cara que vem com a aguinha também? Esse aqui, ó, olha aqui, o doutor estava me ensinando aqui, olha aqui, ó, esse aqui, ó, tem a parte de bateria aqui, mostra aqui, né?
essa parte de bateria. E esse recipiente é onde você coloca... Você compra a substância líquida e carrega. Olha aqui, ó. Olha aqui, você carrega, você abre... Vamos ver se você abre aqui, ó. E põe o líquido aí dentro. O líquido frutado, com ou sem nicotina. O líquido que deve estar aquela porcaria toda que você come, que você compra lá, vindo lá da... Mostra a bateria aqui, ó. Ah, bateria aqui, ó. Não, aqui dentro também tem a bateria, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. O contato aqui, ó. Colocou aqui, ó. E aí você... As pessoas guardam assim na mão, você nem vê. De repente a pessoa faz assim, ó. Sai aqui um monte de fumaça. Não é fumaça, é vapor, né? É vapor. É vapor, né? Tem mais uma pergunta aqui, ó, pra gente, ó. A Denise Fumes. Sou enfermeira e professora. Vou repassar esse programa todo para os meus alunos. Isso mesmo, Denise, isto mesmo, é importantíssimo. Porque aqui você tem a palavra de um neurocirurgião, de um cientista. Isso é importante. Não é o padre que está falando, não. É um cientista que está falando aqui pra gente. Então, eu gostaria só de enfatizar para ela que nós, da parte de neurologia e neurocirurgia, nós vemos muitos danos cerebrais, foi o que eu enfatizei hoje. Mas nós não podemos esquecer os danos pulmonares e os danos de outros órgãos do organismo, os danos sistêmicos. Do pulmão de pipoca, o que é pulmão de pipoca? Como aquela substância, ela tem uma substância chamada glicerina, a glicerina ela vai evoluir para álcool. Para álcool, glicerina. E no pulmão não podemos esquecer que nós temos o alvéolo. Sim. Então, quando o ar chega lá no alvéolo, ele tem um caminho para chegar. Então, aquele brônquio bem fininho, ele vai ficar inflamado. Consequentemente, o alvéolo vai dilatar. Então, fica dilatando várias bolinhas ou várias blebs, que nós chamamos. E aí, ele tem um aspecto como se fosse cheio de saquinhos mais dilatados, parece uma pipoca. E aí a pessoa respira... Não ocorre a troca de oxigênio do pulmão para a corrente sanguínea com todos os danos de oxigênio cerebrais. Isso pode acontecer. Agora, o que levou o dano do pulmão não é a nicotina. Não é a nicotina. São as substâncias que tem no cigarro e as substâncias de origens incertas no cigarro eletrônico, naquele líquido. Porque tanto o cigarro quanto o cigarro convencional e o cigarro eletrônico, ele tem substâncias que não é só aquilo que o pessoal pensou. O que tem no cigarro? Nicotina. Não cigarro tem alcatrão, gás carbônico, inseticida, naftalina, raticida. Que coisa. Os inseticidas que foram usados para plantar. Você sabe que o tabaco é uma planta muito sensível. Então, para você manter as folhas de tabaco bem terras, você precisa usar. Meu pai plantava tabaco, fazia fumo de corda, assim. Eu fiz muito, instalei muito tabaco na minha vida, botava na pele, muito fiz isso. Né? E para manter uma plantação de tabaco, você gasta muito inseticida. Inclusive, usavam um inseticida que hoje é condenado nos Estados Unidos, chamado Roundup, que é um inseticida que causa câncer e causa também o chamado como chama aquela leucemia... Bronquite? É linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. O Roundup causa... Agora, olha também as pessoas que cultivam tabaco. Às vezes ela masca a folha de tabaco, tem os riscos de câncer de boca. Muito comum no Rio Grande do Sul. Sim. Porque lá é a plantação maior, o sul do Brasil. O sul é muito... As pessoas que enrolam, então tem a nicotina que está lá na folha, o alcatrão, também aquilo é absorvido pela pele. Então, sendo absorvido pela pele também vai ter danos cerebrais. Você imagina tudo isso colocado no cigarro. Agora, aí você queima. E você queima isso. Joga no pulmão. Ou seja, você potencializa tudo isso, né? Você tem o dano perfeito para... Padre. Oi, olha aí. Dá licença, padre. A voz do céu aí, ó. Isso. Doutor, nós temos uma pergunta aqui que está chegando aqui para todo mundo. Nós gostaríamos de saber se, resumindo, o cigarro eletrônico, ele é mais prejudicial do que o cigarro normal? O cigarro normal é mais prejudicial que o cigarro eletrônico. Sim. 3 vezes mais perigoso do que o cigarro eletrônico. Mas o cigarro eletrônico não deixa de ser o seu perigo. Ele não é a panaceia que eu vou fumar cigarro eletrônico e vou parar de cigarro. Porque muita gente começou a substituir. É aí que mora o erro. A pessoa fala assim, eu fumava o cigarro convencional
Então, agora eu vou fumar o cigarro eletrônico que não faz mal. A Organização Mundial da Saúde não recomenda isso. Existe uma norma da Organização Mundial de Saúde. Nenhum profissional de saúde deve indicar cigarro eletrônico para diminuir o cigarro convencional. Como se fosse um mal menor. Um mal menor. Não é. É um mal tanto grande quanto. Tanto quanto. Isso é além do vício, além dos riscos de inalar substâncias outras perigosas, como nós já falamos, de origens incertas. Você usou uma palavra antes, uma pneumonite. Pneumonite é inflamação. Das estruturas do meio lá do pulmão. Tem a pneumonia, que geralmente se você não... você produz muito muco, muita irritação, bactérias vão levar à pneumonia, vírus vão levar à pneumonia. Mas às vezes tem lá o que nós chamamos de interstício meio, naquela trama do pulmão você pode ter pneumonite química. Química, provocado por algum... Pelas substâncias que estão no cigarro eletrônico. Agora, o cigarro eletrônico ele tem o mesmo artifício vicioso do cigarro, que é o gesto, que é o levar à boca, que é essa coisa isso tem o ritual. O ritual. Vocês já viram pessoas que sempre, aqueles fumantes, vamos fumar e vamos tomar um cafezinho? É verdade. Nós falamos aqui. Então você vai, como é que eu diria? Isso aí tem um termo que na própria igreja tem, né? Sim. Aquele ritual, aquele apego. O ritual, porque você está com o outro. É o próprio ritual. O ritual de fumar junto, de trocar o cachimbo da paz, né? O cachimbo da paz que os índios faziam, de trocar, era um ato social, né? É um ato social. A fumaça é um ato social. Fumar é um ato social. Não podemos esquecer disso. E que você vai passando. Vai passando. Outra coisa que eu quero falar, o cigarro foi o primeiro produto globalizado do mundo. O cigarro lá atrás, desde a época dos pajés, desde a época do descobrimento. Olha. Quando o Jânico levou lá para a França, para a rainha Catarina de Médici, era só a corte que fumava. Só a corte que fumava. O povo não fumava. Aí, com o passar do tempo, é uma questão só de história, aí teve uma guerra lá na Rússia, na Crimeia, a mesma Crimeia de hoje que está pegando outras guerras, os ingleses descobriram um papelzinho de seda, semelhante a esse aqui, que se você enrolava o tabaco num papelzinho de seda, você transformava isso em cigarro e você poderia fumar. Então, o cigarro dava um prazer para os soldados ingleses. E aí é que foi difundido mundialmente que aí na guerra o próprio cigarro. Você encontra com outras pessoas, você você tem o rito social, o rito de fumar. E aí se popularizou o cigarro. O tabaco também tem uma outra maneira de ser consumido. Em Minas a gente tinha muito disso. Mas nos Estados Unidos, em algumas regiões dos Estados Unidos, Colorado tem muito disso. O rapé. O rapé que é o tabaco, é uma forma de... Que você faz o rapé, que você aspira o rapé aqui pelo nariz. Em anatomia, eu lembro, professor, de anatomia, se a gente abrir a mão e fizer isso aqui, tem uma depressão aqui na mão, essa depressão chama-se tabaqueira anatômica. Tabaqueira, Então a pessoa põe o tabaco aqui, Isso era comum. Era comum na época. Hoje em dia... ninguém vai fazer. Tinha até as bolsinhas de rapé, a pessoa... De tabaco, botava ali no cachimbo. As pessoas levavam, ou então fazer isso aqui, né? Olha, era tão elegante quanto Sherlock Holmes, tinha dentro do casaco dele um cachimbo. E a bolsinha ele colocava lá e fumava. Era uma bolsinha geralmente de borracha, que ela abria e fechava assim. Então, isso tudo também criava o ritual. Olha o ritual. Criava o ritual. Então, agora outra coisa que foi abandonado também, cinema, novelas. Era tão bonito todo mundo fumando, porque se você fumar, o jovem ele acha que está empoderado. Doutor, por que na verdade não está. Por que as doenças pulmonares que são causadas pelo cigarro eletrônico, parece que elas são mais agressivas do que com o cigarro normal? Porque a gente viu com relatos assim, escabrosos. O Zé Neto, né, que também teve aquele problema, ela que teve, Solange Almeida teve esse problema. Mas porque eu não sei se de repente porque a gente está tendo contato agora, mas parece mais grave. É mais grave. Né? É mais grave. Porque são substâncias que você não sabe de onde vêm. Então tem lá acetona, formaldeído,
propileno, glicol, tem chumbo, o mesmo chumbo que está na gasolina. Chumbo. Tá? Nossa Senhora. Tem chumbo, que tem uma doença chamada plumbismo ou saturnismo, que vai lá impregnar nos ossos. É a mesma coisa, são sinônimos. Porque plumbismo, saturnismo. As tintas antigamente tinha chumbo. Tintas de casas velhas. As tintas de casa velha tinha chumbo. Quando você vai, pintor que vai às vezes retirar a tinta, tem que ter um cuidado danado. Então, essas substâncias têm chumbo. O cigarro também tem chumbo. Então, isso inclusive, fazer as tintas são doenças profissionais. Sim. Né? Então, o fumo, o cigarro, o eletrônico também tem tudo isso. Não deixou de ter. Então, por isso que quando de repente a pessoa fuma até menos tempo um cigarro eletrônico, ela é mais agredida do que de repente a pessoa que passou a fumar a vida Porque toda. a gente usa um termo, se você pegar um produto desse aqui, você consegue inalar 600, 800 ou mais 1000 vezes um único aparelho desse. E é tão fácil, né? As pessoas escondem. Você fuma mais. Fuma bastante, mais às vezes do que cigarro. Porque o cigarro, você tem que acender o cigarro, você tem que queimar. Isso aqui eu não queimo. Isso aqui e você tira e guarda o tempo todo. Como o cigarro de palha na roça antigamente, que você acabava fumando menos, né? Porque você tinha todo aquele, você tinha que cortar a palha. Tinha que picar o fumo. Enrolar. Tinha que dobrar a pontinha. Queimar. E ele não ficava muito tempo queimado, porque aí ele apagava no meio, né? Apagar. Então a pessoa fumava. Ele fazia tanto mal, mas só fumava menos, né? Fumava menos. Fumava menos. Mas olha lá, a gente vê isso nas historinhas. Dava mais trabalho. A gente vê isso muito naquelas histórias do Monteiro Lobato, do Jeca Tatu. Aquele cigarro caindo na boca, assim. Não, eu vi meu pai muitas vezes picar fumo para fazer cigarro. E aquilo ia conversando, falando. É um ritual que nós estamos falando. O canivete de picar fumo da pessoa, né, isso do mineiro, ficava no bolso. Ele era até amarelado de alcatra. O Brasil são vários Brasis. No interior as coisas continuam do mesmo jeito. Interessante. Aqui em São Paulo a gente tem esse acesso grande, o acesso rápido, mas outras cidades também tem, porque o mundo ficou menor. Pequenininho. E isso é um perigo, a gente está alertando, o doutor veio, ele falou, empoderar as pessoas com conhecimento é muito importante. A professora disse, olha, é preciso levar essas informações às pessoas. É importantíssimo, porque a gente está diante de uma epidemia. O doutor Vanderlei começou falando aqui para a gente, estamos diante de uma epidemia. Epidemia de cigarro eletrônico. Que não deixa de ser algo viciante, porque tem nicotina. Doutor, olha, vou dizer uma coisa. O programa de hoje eu acho muito, muito esclarecedor e eu acho que não é alarmismo, mas é realmente a consciência que a gente precisa ter. Eu queria agradecer muito, muito, senhor. Eu vou dizer uma coisa, gente. Aos professores, aos diretores, aos orientadores, essa informação tem que ser levada aos colégios. O doutor chamou atenção aqui, é essa idade que tem que ter contato com essa informação. Principalmente adolescente. E crianças também estão usando, tá? Não podemos esquecer disso. E não podemos esquecer do fumante passivo. Que também, nesse caso, também, claro, quando você exala... Essas pessoas que fumam cigarro eletrônico, eles dão baforada na cara da gente, falando que não é fumaça. Que é só vapor d'água? Não é. É porcaria que você está jogando na cara da gente. Eu acho importante esse tipo de coisa. O doutor hoje estava falando para o colégio, e é importante. Eu vou deixar aqui mais uma vez para você conhecer todo o trabalho do doutor Vanderlei no Instagram, @Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Atenção, Dr. Vanderlei, o Y no final, Cerqueira de Lima, tudo junto. Esse é o Instagram. Muito importante você se inscrever no Instagram, acompanhar todo esse trabalho maravilhoso. Ou você pode entrar em contato pelo telefone 3033 5921. 3033 5921. Esse aqui é aquele que a gente pode dar, né? É o meu celular mesmo, não tem problema nenhum. Pode dar? Não tem problema, não. 0 operadora 11 99616 2313. 99616 2313. Eu gosto de ensinar as pessoas. Eu sei, a gente percebe o prazer que o senhor tem de trazer a informação, isso é muito bonito, muito bonito. Mas olha, o Padre Juarez
também tem muito conhecimento, Não, viu? não, Tudo que eu falo, ele rebate. Não, fica aqui Olha, agradecendo. poucas pessoas eu converso por igual. Olha aí. Poucas pessoas. Agora ganhou. Entende? E o Padre Juarez, para mim, é 10 quanto a isso. Doutor... Por quê? Muitos médicos não têm o feedback e não têm o conhecimento que ele tem. Olha, agora eu encerrei agora. É verdade. E não é de hoje.